tiver calor, irmãos, pode ligar o ventilador, amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 16, o verso 24. Mateus 16, e o verso 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos. Para quem Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, e eu creio que o Senhor falará em cada coração aqui nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Pode se sentar. Queridos, esse é um versículo muito conhecido. Nós lemos que claramente diz a palavra de Deus: se alguém quer vir após mim, Jesus está aqui claramente nesse texto, identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com a sua mensagem, pessoas que seguem Jesus ou seguiam Jesus por algum motivo. Parece aqui nesse texto que Jesus está deixando aqui bem claro: para seguir não é meramente aqui uma decisão simples, mas entendendo esse texto que sem consequência, antes de uma decisão que precisa o ser humano, essa decisão ser tomada de forma racional e também com fé. Por causa dessa decisão, qual é as consequências? Muitas vezes as consequências de você largar aquilo que você gostava, aquilo que gerava prazer na carne, aquilo que talvez trazia para você alguma alegria mundânea. E Jesus claramente está dizendo: se quiser vir após mim, é necessário que negamos a si mesmo, a mim mesmo, e toma a cruz e seguir a Jesus. Jesus aqui prepara seus ouvintes para quê nesse texto? Para escutar uma sequência de exigências para aqueles que o desejam servi-lo. Entenda, quando Jesus está dizendo nesse texto a si mesmo, se negue, significa o quê? Que temos que negar a nós mesmos. Como é difícil às vezes o ser humano negar a si mesmo, o ser humano deixar suas paixões, o ser humano deixar os seus vícios, o ser humano deixar a prática do pecado, o ser humano deixar de deliciar o sistema do mundo, as coisas que associa à carnalidade. Mas quando decidimos andar com Cristo Jesus, temos que entender que Ele é superior a nós. Ele é o Criador e nós somos a criatura. E simplesmente aqui deixar a vontade nossa e fazer a vontade dEle. A nossa vontade é de não perdoar os nossos inimigos, não é verdade? A nossa vontade é essa. Eu não quero perdoar quem me ofendeu. Eu não quero perdoar quem me machucou. Eu não quero perdoar quem me fez tanto mal. Mas qual é a vontade de Deus aqui? Qual é a vontade? Jesus disse que temos que orar e amar os nossos
Então a vontade de Jesus é diferente nossa. Nós queremos não perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, aqueles que sempre nos odeia por algum motivo, sem razão. E Jesus está ensinando que nós devemos amar e perdoar os nossos inimigos. Graças a Deus que Ele não disse assim, que temos que conviver com nossos inimigos. Porque você imagina nós conviver com os inimigos, aqueles que nos odeiam todos os dias sem causa, aqueles que querem nos machucar sem causa. É perdoar, amar mais longe. Amém? Então, a vontade natural da carne do homem, o que é? Essa vontade é ódio. O ser humano, a carne natural, o homem natural, ele quer odiar. Mas a vontade de Deus é que nós amamos, trazemos amor. Servir a Deus é negar nossas próprias vontades, já diz a Bíblia Sagrada. E quando esse texto que nós lemos, tome a sua cruz, o que significa quando ele fala toma a sua cruz? Ele está falando, toma o seu sofrimento. Tomar a cruz é trazer o nosso sofrimento, tomar o nosso sofrimento. Jesus está deixando bem claro para os seus ouvintes, quando ele falava para os seus discípulos, seguir-me, tem que deixar, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Isso que ele está deixando bem claro. Ele está deixando aqui bem ciente que quem toma a cruz e segue a Ele vai passar por alguns sofrimentos. Vai ter cruz para carregar, como que? Perseguições, calúnia, difamação, frustrações, pessoas que não aceitam a sua escolha. Quando você toma essa decisão, talvez você vai ser odiado dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua faculdade, dos seus amigos. Você tomou a decisão de negar a si mesmo, não conviver com o pecado, não conviver com o erro. E pessoas vão ficar chateadas, porque fulano não vai comigo para farra mais, porque fulano não sai comigo para as baladas, porque fulano não vai usar droga comigo, porque fulano vai fazer isso comigo. E talvez começa a arrumar motivos sem causa, mas é porque nós decidimos mudar de rumo, mudar de direção. E talvez vai vir as calúnias, vai vir a perseguição, vai vir a difamação sobre a nossa vida por causa das nossas escolhas. Entenda, quando ele fala também siga-me, quando ele fala siga-me, o que significa? Ele está dizendo tornar-se um discípulo dele. E tornar um discípulo de Jesus não é fácil, porque é necessário renúncia todos os momentos para se tornar um discípulo de Jesus. Entenda, ser discípulo aqui é diferente de ser um simpatizante da fé. Porque discípulo é aquele que se parece com Jesus. Discípulo é que tem a mente de Cristo. Discípulo é que faz a vontade de Cristo. Discípulo é todos os dias aquele que nega a si mesmo. Discípulo é aquele que tem uma novidade de vida. Entenda isso. Simpatizantes, quando nós falamos de simpatizantes, ele vai se preocupar o que vai pensar dele. Ele está preocupado se ele entregar a vida para Jesus, o que vão pensar dele. As críticas, as zombarias. Esse não tem coragem de ser um discípulo. Então ele é um simpatizante da fé. Você lembra, irmão, de Nicodemos? Nicodemos, um fariseu, um membro do Sinédrio, lá do Sinédrio. Nicodemos, o mestre da lei, um homem intelectual, um homem inteligente. Mas ele até compreendeu os ensinamentos de Jesus. Porém aqui nós vemos que Nicodemos preocupava com seus status.
ele preocupava o que as pessoas iam achar quando ele se encontrasse com Jesus, um carpinteiro que veio de Nazaré, porque quem veio de Nazaré não poderia oferecer nada para ninguém. E como o status de Nicodemos era muito alto, elevado, ele encontrava com Jesus, só já escurecendo, para que ninguém pudesse ver ele com Jesus. Ele sabia que Jesus tinha o poder, Jesus tinha autoridade, Jesus era o Cristo, mas ele ficava com medo que as outras pessoas iam achar dele. Quantas pessoas têm vergonha de ir à igreja, com medo das outras pessoas pensar dele? Quantas pessoas não tomam decisão, às vezes com medo da família não querer aceitar essa decisão? Mas a Bíblia deixa bem claro: aquele que amar pai, filho, mãe, mais do que ele, não é digno dele. É necessário então tomar uma decisão drástica: ou é discípulo ou é simpatizante. Discípulo é aquele que vai estar andando com Cristo nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Simpatizantes que vai achar tudo bonito, o louvor, a pregação, mas não vai ter compromisso, não vai querer gerar um compromisso com Cristo, não vai querer se entregar totalmente. Irmãos, a diferença do simpatizante é que ele não tem um compromisso que um discípulo tem, nem com Deus, nem com a igreja, não se importa com a obra de Deus. Simpatizantes são aqueles que não conseguem ser fiel a Deus em seus compromissos com Deus. Ele não se importa com nada de Deus, não se importa com nada da obra de Deus. Ele se pensa só em si mesmo, em palavras que vai massagear o seu ego. Ele quer ouvir palavras macias, palavras que vai levantar sua autoestima. Por isso a palavra de Jesus aqui, ela é dura. Quer me seguir? Você tem que negar a si mesmo. Quer me seguir? Você tem que amar os seus inimigos. Você quer seguir? Você tem que ter um compromisso absoluto comigo. Eu não aceito você só como simpatizante, só pela metade. É o que Jesus está dizendo. Você lembra quando Jesus estava pregando na multiplicação dos pães e dos peixes? E quando Jesus estava dando uma exortação para o povo, e Pedro disse: Jesus, o povo vai embora, o povo vai aguentar essa palavra não. E Jesus disse para Pedro e seus discípulos: se vocês quiserem também, pode ir. E Pedro entendeu: para onde ir, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro não estava falando de momentâneos momentos, não. Quando Pedro fala palavras de vida eterna, ele está falando de salvação. Só Jesus tinha as palavras que levava ao encontro do Deus poderoso. É diferente do que só palavras vazias, palavras que vai mexer no seu emocional, palavras que vai massagear o seu coração, mas quando você sair daqui, ou você sair da presença de Deus, o que será a sua vida? Como vai se encontrar a sua vida? Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque Jesus queria falar para as pessoas tanto que é ruim as pessoas ir para o inferno. Ele queria tanto advertir as pessoas a não cometer pecado, não cometer os erros, para que não pudesse ir para o inferno. E hoje nós vemos as pessoas mais não falam mais do inferno. As pessoas hoje não têm medo quando prega sobre o inferno.
As pessoas têm mais medo, irmão, sabe de quê? Da açúcar do que do inferno. Não posso tomar açúcar não. Nossa, engorda. Açúcar faz mal. Não está muito assim desse jeito? Tira açúcar, mas não tira o pecado. Tira açúcar, mas não tira os desejos carnais. Tira açúcar, não quer dizer que não tem que tirar, não tem que reduzir, tem. Mas você vê, as pessoas, elas mais preocupam o que vai fazer mal ao seu corpo do que a sua alma. A Bíblia fala que não se preocupa com o que mata o seu corpo, mas preocupa aquele que tem poder para matar e ainda lançar a alma no inferno. Aí que é preocupante. Por isso que Jesus está dizendo, enfatizando uma palavra dura aqui. E a gente está despercebidos. O mundo está despercebido. O mundo não quer negar a si mesmo. Até a igreja está difícil de negar a si mesmo. Até a igreja está difícil de entrar nos compromissos que Deus estabeleceu. Nós estamos dormindo, às vezes espiritualmente. Jesus te diz: desperta, tu que dormes. Dormir espiritualmente, às vezes, é não mais ter a mesma paixão, o mesmo temor pela palavra, pelas coisas de Deus. Dormir espiritualmente é perder os interesses das coisas de Deus. E esses dias eu tive uma visão, e essa visão me levava muito ao mundo espiritual. A gente acabamos de orar, eu e minha esposa, à noite para dormir. E ali quando eu deitei, fechei os olhos, veio uma visão. E esta visão de um lugar muito plano, muito uma grama verdinha. Era um lugar onde as ruas não tinham asfalto, mas era uma coisa bem plana, bem bonito. E eu conseguia ver a frente de um templo. Só que na frente do templo, do lado tinha uma bola de fogo grande. E ele chegava muita gente de todos os lados, pessoas chegando naquele lugar. Mas para entrar dentro do templo precisava passar pelo fogo. Senão não poderia entrar dentro do templo. E Deus ministrava no meu coração que o fogo é para quê? Para queimar as impurezas, para lapidar. Porque para entrar no céu é preciso muita gente querendo entrar no templo, mas nem todos querem passar pelo fogo da lapidação. As igrejas estão cheias, os templos estão cheios, mas quando chegar lá no céu, é preciso passar aqui pelo fogo da lapidação para entrar no céu. Eu não entendi como uma coisa carnal, mas sim espiritual. Porque a Bíblia fala que o fogo, quando o ouro vai no fogo, ele vai tirar toda a impureza do ouro, não é verdade? Para depois ser um ouro puro. E nossa vida espiritual é assim. Se não passarmos pelo fogo, se nós não formos ali lapidados, é um perigo, porque talvez nós não estamos sendo um discípulo, estamos sendo somente um simpatizante da fé. E para nós encerrarmos, seguir Jesus tem que ter plena certeza, irmãos, que estamos no caminho certo. Seguir Jesus, nós temos que ter essa plena certeza que estamos caminhando no caminho certo. Aqui mesmo que as palavras não são confortáveis para os nossos ouvidos, nós temos que entender que é a palavra certa, direcionada para a vida de um cristão que quer morar no céu. Então perguntou Jesus aos 12, João 6, 67 e 68. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem
nós iremos? Para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. É esta palavra que às vezes nos confronta, que a palavra de Deus nos confronta. Quando eu venho trazer a palavra para a igreja, o Senhor já me confrontou há muito tempo antes de vocês. Quando eu venho anunciar a palavra, o Senhor já falou comigo de todas essas coisas antes de passar pela igreja. Porque nós estamos vivendo esse tempo que já estamos no fim, o cenário já está armado para tudo, e talvez nós estamos achando que está tudo perfeito, tudo tranquilo, mas não está. O sistema cada dia está ganhando força, está mexendo no tabuleiro, colocando tudo no lugar certo para já começar. Já vai começar, infelizmente. E nós devemos estar ligados em cada detalhe, porque o sistema já está preparado para o homem do iniquidade, o homem iníquo, possa se governar. Vemos já falar sobre uma só religião, unificação, uma só moeda, um só governo. Nunca ouvimos falar tanto disso. Está tão perto. É por isso que a palavra às vezes de exortação dói, mas ela nos orienta a viver uma vida plena com Deus. Quem já tomou um remédio amargoso aqui, mas depois não foi bom? Não aliviou sua dor? Às vezes as palavras vêm nos confrontando, dói, mas depois a palavra a gente vai analisar, eu preciso fazer isso mesmo, eu preciso mudar nesta questão mesmo, eu preciso me preparar nessa questão, porque eu estou despercebido. Você já reparou que o tempo não dá tempo mais de fazer as coisas que nós devemos fazer? Se nós não fazer as coisas, por mais que nós fazemos tudo certinho, mesmo assim o tempo parece que não dá tempo ao tempo. Corremos dia inteiro para lá e para cá, e às vezes 2 cultos na semana é tão difícil vir à igreja. 2 cultos na semana é tão difícil nós posicionar na casa do Senhor. E quando nós chegamos nesse nível é porque nós já entregamos muito a vida material. Quando nós não tem tempo para Deus, Deus também não vai ter tempo para nós. Essa é a realidade. Você imagina se Deus tratar o ser humano como o ser humano trata ele? Ainda bem que Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Se o ser humano, Deus tratasse o ser humano quando o ser humano oferecesse as migalhas para Ele, oferecesse o resto do tempo para Ele, oferecesse o cansaço para Ele, você imagina Deus tratando o ser humano da mesma forma? O que seria de nós? Mas Ele é misericordioso, Ele está conosco, nos dá ainda chance para que nós repensamos e retornamos ao caminho certo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta você conquistar poderes, reinos, matérias, mas quando chamar naquele grande dia, bendito do meu Pai, o nome não está na lista. Isso é triste.
Vamos orar. Quero orar com você. Que essa palavra nessa noite, ele vem trazer nas nossas vidas algo sobrenatural. Orar ao Senhor para que nós glória a Deus. Sonoplasta cada dia pior, né? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, né? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor nos deixa ao nosso coração. Fala conosco, Jesus, nesta noite, pois o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem, ó Pai, nesta noite exortado para que nós podemos, ó Pai, ser pessoas melhores, abençoadas. Não deixe, Senhor, nós desviarmos os nossos olhares para as coisas materiais. Sei que, Pai, o cansaço, a fadiga, a dificuldade, os tempos difíceis tem trazido transtornos. Senhor, as crises econômicas, Pai, essas crises, ó Pai, às vezes vêm para tirar a esperança, a fé, abater os teus filhos. Mas nós queremos nessa noite declarar, Senhor, que essas crises não vai, Senhor, tirar de nós a alegria da salvação, o prazer da salvação. O Senhor vai nos dar, Senhor, a força, o vigor para continuar seguindo ao Senhor. O Senhor vai continuar, Senhor, nos dando força, nos abençoando, nos trazendo, ó Pai, a alegria da salvação. Tem pessoas que se encontram em casa, Senhor, desanimados. Tem pessoas, ó Pai, que nesta hora, Senhor, já não tem força de se levantar para vir na igreja, para buscar ao Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que estão em casa, Jesus, precisando, ó Pai, de um renovo. Pai, se abateu na fé, mas o Senhor é o Deus que pode trazer de volta. O Senhor é o Deus que pode renovar novamente, fazer um discípulo. Deus, não deixa nós se tornarmos simpatizantes da fé, mas que nós se tornamos nesta noite alguém, ó Pai, como os discípulos, que amava a Tua palavra, que amava andar com o Senhor, estar com o Senhor, fazer a Tua vontade. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu só quero pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha falar conosco na Tua palavra, todos os dias, para que nós podemos ser alimentados nesta jornada de fé. E o Senhor nesta noite, Jesus, eu só quero pedir mais uma coisa, que o Senhor sustenta a Tua obra. A obra não é do homem, a obra é do Senhor. Esta igreja, ó Pai, está na direção do Senhor. O sustento é do Senhor. Eu quero profetizar em cada vida que está aqui a prosperidade na vida dos Teus filhos, para prosperar a sua igreja. Não deixa faltar nada para os Teus filhos. Deus, que os Teus filhos venham ser, Pai, aquelas pessoas tão abençoadas que não vai ter dificuldade para abençoar a Tua obra, para que essa obra continue sendo, Pai, aberta para pregar a Tua palavra. Abençoa as empresas dos Teus filhos. Vai lá, Senhor,
abre portas que estão fechadas, que o Senhor venha abençoar de tal forma nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, envia clientes. Pai, o Senhor, ó Pai, é o Deus que está no controle. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo e acreditamos, Pai, que o Senhor nos sustentará, Senhor, com a tua mão poderosa. Senhor, que o Senhor, Pai, envie, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, para este lugar. Pessoas, ó Pai, para, ó Pai, buscar ao Senhor neste lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que este lugar seja o santuário do Senhor. Que quando as pessoas entrar neste lugar, pode sentir a presença. É que eu te peço nessa noite, nos leva debaixo da tua mão poderosa, livrando da bala perdida do homem sanguinário, em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira é a nossa quarta do milagre, amém?